O Brasil não seria o mesmo sem o rádio, né? Antes da televisão, a televisão que surgiu no Brasil nos anos 50, mas a gente precisa pensar, e eu vou ser um pouco ousado de te falar, que o rádio ajudou a cultura brasileira a se disseminar dentro do próprio Brasil. O fenômeno do rádio no Brasil, com a sua grande potência, aí eu particularmente teria que falar de poucas rádios, e dentre elas a Rádio Record, que alcançavam o Brasil daqui do centro-sul até o norte, com a sua fortíssima potência de transmissores, as ondas curtas, as ondas tropicais. A gente ajudou a difundir cultura, a preservar a linguagem, a preservar costumes. A programação da Record sempre foi uma programação popular, né? O AM1000, a rádio, é tradicional, né? Então a marca Record é muito grande, tem história. Os grandes comunicadores passaram pela Record. A Rádio Record está de volta com tudo. Se ligue nos 1000 kHz e fique em companhia dos maiores comunicadores do Brasil. Nós tínhamos o Zé Bétio. Minha irmã, bom dia. Entrando no ar agora pela Record. Eli Correia, Paulo Barbosa, que eram grandes locutores. Né, o aparelho de rádio era o maior prêmio de uma família, era o veículo de comunicação de uma família, né? O rádio sempre foi isso, tá? As primeiras informações que chegavam era através do rádio. E aí a gente tem que falar um pouco da Revolução de 32, né? As pessoas, a gente hoje imagina, ouvindo, né, vivendo no mundo de hoje, a gente imagina que a informação também se propagava de maneira muito fácil naquele tempo. Não, né? A Revolução de 32 aconteceu antes da existência da televisão. A gente tem que pensar que a difusão das informações era algo muito raro, muito difícil de acontecer. E a Record foi um dos principais pilares dessa difusão. O meu pai, ele também foi da Record, dos primórdios tempos dos grandes festivais da Record. Então, para mim, era um sonho ser igual ao meu pai, fazer a mesma coisa que meu pai fez. Ele aparece num festival, aqueles antigos festivais da Record, do qual o Jair Rodrigues estava cantando a música Disparado. Mas o rádio foi o primeiro veículo móvel que é o que o homem conseguiu criar, né? Você colocava o rádio dentro do seu carro, coloca o rádio dentro do seu carro, você coloca um radinho de pilha. O sinal do rádio foi o primeiro veículo com mobilidade e portabilidade, que é o que a televisão buscou durante muito tempo, foi o rádio. O desafio é manter isso funcionando. É um site remoto, vamos dizer assim, é longe do centro da cidade, e também é um site muito grande, até porque a AM ela precisa de uma área grande para poder ter o seu transmissor funcionando, né? Precisa de ter uma área gramada, a antena conectada no solo, então você tem a diferença de transmissão da AM para FM, e no caso da AM ela precisa de um terreno maior, ela precisa de uma área maior para poder funcionar a rádio. Com o advento do sinal em FM, que é muito mais puro, muito mais qualificado, ele tem menor alcance, mas ele é um sinal muito mais límpido, muito mais fiel, né, ao som original, a rádio AM foi perdendo espaço. Ela foi perdendo espaço. A rádio FM também assumiu uma característica mais popular. Eu lembro, quando o FM começou a se popularizar no Brasil, ele ainda era um serviço muito elitista. Eu lembro, quando eu era muito jovem, a gente ouvia FM com música clássica, músicas antigas. Era difícil você ter uma rádio FM popular como eram as rádios AM. As mudanças de cultura no Brasil foram fazendo com que as rádios FMs ocupassem esse espaço da popularização. E a rádio AM acabou realmente ficando num vácuo. Só que agora, com a migração do sinal em AM para FM, isso traz de volta essas grandes marcas históricas do rádio brasileiro, todas passam a ocupar a mesma frequência do FM, tanto que para isso o dial, né, que é o espaço de frequência das estações, foi ampliado. Nós já temos algumas rádios aí que estão em frequências ampliadas. Isso traz de volta a força da rádio AM, aquela característica de falar direto com a pessoa, de entender a necessidade de estar ao vivo em todos os lugares. Uma rádio como a Record não pode desaparecer porque ela está numa frequência
de AM. Não, ela migra para o FM, ela continua forte, ela continua pujante, ela continua inovadora, ela continua fazendo revolução na comunicação e na cultura do Brasil. E o futuro que vem por aí, com mais tecnologia, assim como a TV está se modernizando agora, o rádio certamente vai se modernizar, ele vai continuar presente na vida, não só na casa do brasileiro, mas aonde o brasileiro estiver. O papel da LM na migração AM para FM é fazer o dimensionamento dos equipamentos de transmissão de FM e fazer a legalização desse projeto junto aos órgãos competentes, no caso a Anatel e Ministério das Comunicações. A faixa de AM ela é uma faixa de frequência muito suscetível a ruídos. Isso, ao longo do tempo, fez com que os radiodifusores perdessem em mercado, perdessem em audiência. Houve uma política pública que ofereceu a esses radiodifusores a opção de migrar para a faixa de FM. Parando um esforço para cuidar da AM e para cuidar da FM, hoje, né, no site do Guarapiranga, apesar de ser um site remoto, longe, muito grande para poder cuidar, exige um esforço grande da equipe para poder manter funcionando. Isso vindo para a instalação da TV hoje, para a torre da TV, otimiza despesa com, por exemplo, né, a parte de jardinagem. Lá é um gramado enorme, tem uns 2 campos de futebol lá só para poder ter a torre. A gente tem que manter aquilo tudo arrumadinho, sempre para cá. Não precisa, porque está vindo para o centro da cidade. Então, já está sendo implantado numa torre que já existe, que é a torre da TV. Nós, como LM, se sentimos muito honrados em estar participando desse projeto da migração da Rádio Record. A Rádio Record sempre foi uma referência nacional, a nível até da América Latina, em termos de qualidade, em termos de tecnologia. A primeira emissora de 200 kW na América Latina, a primeira do Brasil em alta potência e tudo com tecnologia na época. Então ela sempre teve a referência de ser emissora que tinha tecnologia de ponta. E isso nós estamos mantendo isso para a migração. Hoje trouxemos uns estúdios modernos, todo com um ambiente, com uma produção de qualidade, onde tem todo o áudio por IP, toda a parte de processamento, todo hoje integrado uma inteligência artificial. Depois que a nossa equipe de campo volta com os dados de infraestrutura, qual que é a altura da torre, qual que é o espaço disponível para a gente dimensionar uma antena de transmissão, qual que é o espaço que o cliente tem para instalar todo o sistema de transmissão. A equipe vai dimensionar qual que vai ser a potência do transmissor, qual que vai ser a antena ou cabo. Esse projeto em específico foi muito positivo porque ele nos deu uma cobertura bem significativa. O resultado foi 97% de cobertura da Grande São Paulo, mas 70 municípios ao redor de São Paulo. Isso corresponde a 20 milhões de habitantes nesses 70 municípios. A migração para FM ela é importante também na parte de você fazer uma transição tecnológica, porque hoje você tem equipamentos com eficiência energética, né? Isso vai ser isso vai refletir um consumo de energia muito, muito significativo para os nossos clientes. A gente se vale de profissionais muito competentes. A LM Telecom, ela é uma empresa que nos presta esse trabalho de assessoramento desde que o grupo começou a atuar na comunicação, que esses profissionais fazem parte desse trabalho. São pessoas com ampla experiência, com capacidade técnica indiscutível, e essa migração só tem sido possível já desde que o governo então começou com esse processo de migração de AM para FM. Essa migração só tem sido possível graças à competência e expertise desse pessoal. Trabalhar em rádio era um sonho que eu tive e graças a Deus, né, Deus deu essa oportunidade da gente poder trabalhar e é muito gostoso trabalhar no rádio. É desafiador, né? Saber que através do que a gente está fazendo, a gente vai estar na casa das pessoas, a gente vai estar produzindo conteúdo para as pessoas, né? O maior valor que a gente tem é muito mais do que o conhecimento técnico, muito mais do que a história, que é muito importante. Você não constrói o futuro sem conhecer o passado, sem respeitar principalmente o passado, mas são as pessoas.
Nós temos no nosso meio, e aí o pessoal da LM Telecom também tem demonstrado isso, nós temos pessoas que têm paixão pelo trabalho, que acreditam no futuro do rádio, no futuro da comunicação. Você imagina, desde que o homem apareceu nesse mundo, que ele precisa se comunicar. O homem é um ser social. E a gente foi buscando sempre uma maneira de falar cada vez mais longe. Só que a gente não abandonou as primeiras criações, né? A escrita está aí até hoje, né? Por que o rádio vai deixar de existir? Não, ele está se modernizando. O rádio, durante um tempo, ele chuviscava, ele tinha som ruim, som de chuvisco, né? de ruim, sem qualidade. Ele cresceu de qualidade, ele melhorou de qualidade. Hoje ele vai mais longe. Hoje você tem uma junção de rádio com internet, usando da tecnologia para chegar no mundo inteiro. Hoje você tem aplicativos que fazem com que você possa ouvir qualquer rádio de qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Mas o rádio está lá, a essência está lá, né? A gênese da comunicação, do microfone, do transmitir sentimento, está lá, não importa o meio, ele nunca vai deixar de existir. E a gente tendo essa empresa que tem nos ajudado a avançar nessa tecnologia, de nunca deixar passar uma oportunidade de avançar nessa tecnologia, é o que nos faz com que a gente seja esse grupo vencedor na área da comunicação.